Paulo morreria com aquela picada de cobra. Porém, ele, versículo 5, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar e ao cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal acontecia a Paulo, mudando eles o parecer, diziam uns com os outros: esse homem é um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem que era um dos mais importantes da ilha de Malta, chamado Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. Esse benignamente significa que ele tinha uma boa intenção de ouvir Paulo pregar. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai deste homem importante chamado Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, colocou as mãos sobre ele e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiam com muitas honrarias. E, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo de um barco de tudo que era necessário, ou seja, mantimentos e tudo que eles precisariam. Ao cabo de 3 meses, versículo 11, embarcamos no navio alexandrino, que vinha de Alexandria, que ficava ali pelo período de inverno na ilha, em que ele tinha um emblema de Dióscuros. Dióscuros eram 2 gêmeos, era um emblema de 2 gêmeos nascidos de um rei da cidade de Esparta. E eles tinham uma lenda que diziam que cada um desses gêmeos, um era filho de Zeus, né, o deus deles, e o outro era filho do rei de Esparta. Então era um filho eterno e um filho terreno. Essa era o que cria esses gregos, né? Era a mitologia grega. Quando ele fala desse emblema, significa que as pessoas que conduziam esse barco acreditavam no deus dos gregos, tá? Mas que daqui a pouco a gente vai ver que muitos desses provavelmente foram evangelizados por Paulo. Era como se fossem, esses bárbaros eram praticamente os povos mais distantes, que não tinham muito contato com a civilização, tá certo? Versículo 12. Tocando ou indo, passando por Siracusa, uma cidade da Itália, ficamos ali 3 dias, de onde, bordejando, né, indo pela borda da ilha, chegamos a Régio, outra cidade. No dia seguinte, tendo soprado um vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles alguns dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Lembrando que quando Paulo estava, quantos soldados estavam, quantos irmãos estavam e reunidos com a igreja, né, estudando, louvando e orando. Versículo 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais judeus, a última palavra de Paulo aos judeus, irmãos. E quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito eu contra o povo ou contra os costumes dos nossos pais, contudo eu vim preso desde Jerusalém e fui entregue nas mãos dos romanos, os quais me haviam interrogado e até queriam me soltar, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime que merecesse a morte. Diante da oposição dos judeus, eu me senti obrigado, compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar a minha nação. Interessante, né? Mesmo aqui, Paulo não acusava a nação de Israel. Ele não ousava falar mal do seu povo. Versículo 20. Foi por isso que vos chamei para falar para vocês, porque é pela esperança de Israel é que eu estou preso com essa cadeia. Então, eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia, irmão Paulo, nenhuma carta que dissesse ao seu respeito. Também não veio qualquer irmão que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Eles estavam mesmo isolados, os irmãos de Roma, até os judeus. Contudo,
gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque, na verdade, todo mundo fala a respeito desse caminho, dessa seita que você faz parte agora. Por toda parte, ela é impugnada. Todo mundo está falando do caminho. Versículo 23. Havendo-lhe marcado um dia, vieram um grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Mas não vamos esquecer, o maior destaque está para os que foram persuadidos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem que o Espírito Santo falou aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando ele disse, versículo 26, vai, Isaías, a este povo e diga a eles, de ouvido ouvirei e não entenderei, vendo, verei e não perceberei, porquanto o coração desse povo se tornou duro, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos. Olha as palavras que Paulo trouxe aqui para os dias atuais dele. Paulo aqui acrescentou verbos que falavam que aquilo era uma definição para sempre, eterna. Vou ler de novo. Ouviram tardiamente, quer dizer, tarde demais. É tarde demais para vocês. Fecharam os olhos para jamais ver com os olhos. Eles perderam a chance, irmão, que recusou o Senhor Jesus. Nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam. Essa é a palavra-chave que eles não gostavam de ouvir. Conversão. E por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que ele alugou, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Foi assim que Lucas terminou, pregando o reino de Deus. Para finalizar, irmãos, essa mensagem é: o que você escute, entenda, por favor. O que você vê, perceba Deus agir. E quem é você? Convertido num novo caminho. Que Deus abençoe cada um dos irmãos nas suas igrejas. É assim que a palavra de Deus nos ensinou. Amém. Entrego a palavra aí para o irmão Edivaldo. Amém. Não, Avaí. Amém. Acho que era você que ia compartilhar alguma coisa, irmão. Depois do irmão... Não, tudo bem. Avaí, Edivaldo, está com vocês. Tá bom. Como eu estou com uma internet pipocando aqui, vamos ver se dá, né? O livro de Atos, né, realmente você já colocou aí, ele termina de uma forma, assim, inesperadamente inconclusa, né? Ele não tem um fim, como você colocou aí, né? E aí Paulo, né, permaneceu preso por 2 anos inteiros aí em Roma, né? E durante esse tempo ele viveu às próprias custas, né? Ele tinha permissão para receber visitas, né? E, como você acabou de colocar no fim aí, depois vieram mais pessoas para escutar o dia inteiro. E aí ele proclamava, né, a mensagem do evangelho, né? E era abertamente, sem nenhuma proibição, né? E, embora estando ali em Roma, depois que veio essa proibição, né? Porque a tradição
da igreja, né, há muito tempo, sustenta, né, que Paulo foi decapitado durante a perseguição, né, instigada pelo imperador romano Nero, né? Não conta aqui como é que foi o fim de Paulo e tal, tudo mais, mas a história tudo leva a crer que foi assim. Mas é interessante também nesse capítulo 28, né, que os nativos, né, os bárbaros, né, que, vamos dizer assim, não tinham cultura, acreditaram, né, e o povo mais culto, né, por isso que Isaías, ele cita lá Isaías, né, e olha só a profecia, quanto tempo depois veio se cumprir, o tempo de Deus, né, às vezes a gente espera que até as consequências dos nossos erros, né, não vai acontecer mais, quando você já até esqueceu, começa a acontecer as coisas, você vai se lembrar, olha, será que isso não é por causa daquilo, será que não foi por causa, enfim. E aí, né, aí é o capítulo 28, e assim, eu queria colocar, e se mais algum irmão depois quiser colocar, fique à vontade, né? O que me chamou muito a atenção durante esse período, que é como você falou, todos nós já lemos Atos, não é a primeira vez, né? Foi muito tempo, mas da forma que você trouxe. E eu nunca tinha parado, nunca tinha dado tanta atenção, né? Como da forma que foi colocado no capítulo 18, né? No versículo, a partir do 24, com a chegada de Apolo ali, né? Como Áquila e Priscila, né? Tem o dom de chegar, né? Para usar esse homem, né, que já era um homem de boa fé e tudo mais. E muitas vezes, né, nós não sabemos como corrigir, às vezes ficamos só criticando entre nós mesmos. Né? Você viu? Ao invés, né, de tentar conversar e falar para a pessoa, olha, irmão, tá tudo certo aqui entre nós, né? Eu tenho um outro grupo que eu participo aí, o Avaí deve ter visto hoje. Vou ter uma pergunta lá que lá é mais assim, mas as pessoas já me conhecem, né? Mas, então, aí essa forma de Áquila e Priscila chegar é o mesmo jeito que eu chego lá nesse grupo. Ó, irmão, eu não estou vendo assim, eu não estou entendendo, me desculpa, me convence aí. E foi isso que Áquila e Priscila fizeram aqui com Apolo, né? E Apolo, né, acho que a partir daí ficou mais, vamos dizer assim, mais animado, né? Se eu já estava falando, então agora eu tenho a convicção de que estou no caminho certo, que me faltava isso, então agora vou fazer isso e vou falar desse Jesus. Então esse foi um trecho que me chamou bastante atenção, né? Mas no livro inteiro, durante todo o período todo, durante toda a aula, eu tinha dito, né, antes de começar Atos, você fez aquela pergunta, eu falei, ó, para mim, né, o trecho que vai me chamar a atenção lá é Atos 9, a conversão de Paulo, porque eu era igual a ele, né? Eu falava, esses crentes chatos, esse povo não sei o que e tal, né? Mas depois, estudando, eu vi que aqui, né, foi muito, muito bom essa passagem, muito boa, me ensinou bastante, ensinou bastante. Agora sim, Avaí é outro. O Joel levantou a mão. Irmão, fique à vontade para fazer os comentários acerca do capítulo de hoje. E o Edivaldo deu um pontapé inicial, alguma coisa que te chamou a atenção no livro de Atos. Você pode comentar agora e esperamos que você escreva durante a semana também algum ponto importante para poder estar discutindo lá no grupo, beleza? Joel? Boa noite mais uma vez, irmãos. Chegamos ao final, né, dessa maravilhosa aula. E eu poderia falar alguma coisa desde o começo, né? Algumas coisas que me chamaram a atenção, como aquele lá quando Pedro pregou a primeira vez que os judeus se arrependeram. O que faremos, irmãos? Mas eu quero estar hoje dentro dessa parte aqui do 28, que é muito interessante, muito importante. Valeu a pena, né? Valeu a pena o sacrifício de Paulo, o apelo de Paulo para César, sabendo que Cristo já tinha assinado a sua ida para lá, nada iria atrapalhar a sua viagem. E durante a sua viagem, olha que coisa maravilhosa. Parou naquela ilha, aconteceu aquele acidente da serpente, e o parente lá do Públio, né, que estava doente, ali eles tinham um médico, né? Tinha um médico, Lucas. Lucas poderia ter ido atender ele lá, né? Podia Paulo falar, Lucas, vai lá e atende esse senhor que ele não está bem, dá um remédio para ele, mas a missão era outra, né?
como naquela época o Espírito Santo, ele revelava, ele falava muitas coisas, e ali precisava ser alguma coisa apresentada para aquele pessoal nativos, né? Aquele pessoal também precisava da salvação. E como que aquela salvação poderia chegar ali? Só através de Paulo, né? Jesus já tinha colocado tudo aquilo, tudo já tinha sido preparado, o destroço do navio, Jesus já sabia de tudo que ia acontecer ali, para aquele navio ia parar ali, porque aquele pessoal precisava ouvir a mensagem. Outra coisa interessante, o Espírito Santo podia ter mostrado para Paulo, olha, tem uma serpente ali, não põe a mão. Paulo não ia pôr a mão, mas não. Deixou acontecer para poder lhe mostrar o poder de Deus na vida dele. Exclusivamente o poder de Deus na vida dele. E aquelas almas que estavam ali, todos ouviram o Evangelho. E mais interessante ainda, mais importante ainda, depois dele chegar em Roma, não foi ficar em cadeia. Além de ficar ali 2 anos, pregava o Evangelho livremente. Para ele já, como ele falou, morrer é ganho, né? Já poderia falar assim, Senhor, para mim já está bom demais. Olha o que aconteceu, fui livre de tudo que aconteceu e hoje estou pregando teu evangelho livremente. E ele mandou uma carta a Timóteo, ele falando lá para Timóteo a respeito dos fins dos tempos, né? Ele lá na prisão, falando, olha o que eu passei em Listra, em Icônio, em alguns lugares, fui perseguido. Então, ele, além de tudo isso, ele com a preocupação de ensinar cada vez mais e orientar para que isso pudesse chegar até nós. Foi maravilhoso. Muito obrigado, irmão Sérgio. Sinceramente, meu coração está bem alegre por isso, porque realmente eu tenho participado. Eu sei que eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho problemas, mas Deus tem me ajudado e tem colocado no meu coração e na minha mente a sua misericórdia. Nação santa, povo escolhido por Deus. Amém. Vamos parar com essa coisa. Eu sou pequenininho, eu sou pecador, eu sou não sei o quê. Eu sou o povo de Deus. Glória a Deus. Isso que Mas ele não ensinou sabe, pra nós. Edivaldo, como nos edifica, né? O irmão Joel não sabe eu como sei. nos edifica. Olha, irmão, é muito bom te ouvir, viu? É muito bom mesmo, irmão. Obrigado por suas palavras, que edifica Foi todos muito nós. bom mesmo, foi muito bom. As suas conclusões ali, são maravilhosas, irmão. Sim. E ali, quando ele pegou no escorpião, a cobra foi picada pela cobra, se cumpriu aquilo que Jesus falou: vai pegar um escorpião, a cobra vai picar vocês, não vai acontecer nada disso. Também a palavra vai chegar até os confins do mundo, chegou ali para os nativos, chegou em todo canto, cumpriu-se tudo ali em Paulo, agora é com a gente. Irmão, irmãs, mais algum comentário? Irmão José está com a mão levantada. Vai lá, José. Glória, boa noite, irmãos. Que maravilhoso também esse estudo, e realmente nos mostra como é uma rotina do Evangelho, né? Para nos fortalecer, quanto o apóstolo Paulo sofreu e quanto ele passou, né? Naufrágio, e até chegar aí, sendo espancado e sofrendo, como o irmão falou ainda há pouco, o Espírito Santo podia ter livrado ele de tantas coisas, né? E da mesma forma em nossas vidas, a gente poderia não sofrer com tantas coisas, né? E pregar um evangelho tão fácil, mas não é assim, né? Glória a Deus. E uma coisa que eu vejo, que o apóstolo Paulo foi levado a vários governantes. E ele agiu diferente de Jesus, né? Diante de cada julgamento que o apóstolo Paulo teve, foi diferente do julgamento em que Jesus teve. Jesus tinha o poder de fazer tudo, não quis fazer e tal. Mas o apóstolo Paulo, então, usou todo o conhecimento e capacidade que o próprio Jesus deu a ele, para ele se expressar, se explicar, pregar o evangelho. E muitos dos julgamentos ele botou os jurados um contra o outro. Ele é habilidoso na lei, né? E pregou a governantes, juízes, ao imperador. E o que me chamou sempre a atenção aí é que ele não tinha um envolvimento e uma ligação com nenhum desses homens poderosos.
Ele não fez ligação. Ele podia ter uma recomendação de um desses homens, olha, eu vim pregar a palavra de Jesus, mas também tenho uma indicação do governante fulano de tal, eu tenho uma proteção do juiz fulano de tal. E cada vez que ele chegava a outro, ele não apresentava esse respaldo. E nenhum, então, como foi com Jesus também, nenhum desses governantes fizeram com ele uma associação. Fizeram uma associação com a palavra de Deus. Então, isso eu vejo uma separação entre certos governos, certas pessoas de posição da sociedade, separada da religião de Deus, separado do propósito de Deus. Porque hoje muito me surpreendo que muitas vezes a gente vê isso muito facilmente, não querendo tão somente falar mal, mas mostrar o que ocorre com as denominações. Abre-se um lugarzinho ali para fazer uma pregação, aí logo já tem um associado político, um associado, então, de alguém com poder na rua, com um juiz, com um advogado, com um delegado, com um policial, e senão eles acham assim, as coisas não andam. Então, eu creio que o Evangelho de Deus, glória a Deus, não é o nosso caso. Nós não temos essas ligações, a gente não tem essas indicações, a gente não apresenta esses respaldos e, definitivamente, a política é algo para se pensar. Mais adiante a gente conversa sobre isso. Eu gostaria de amadurecer sempre isso com o irmão, sei que é um caso muito complexo, quando hoje envolve a religião com a política, quando hoje tantos irmãos defendem um viés político. Eu gostaria de entender isso também mais adiante, mas foi maravilhosíssimo caminhar esses momentos por esses livros com você, Sérgio, e com todos os irmãos. Obrigado, obrigado. Eu gostaria de colocar Obrigado. uma coisinha aí, Augusto, enfim, não é discordando de você, não é, enfim, com relação ao Espírito Santo ter livrado. O Espírito Santo livrou Paulo durante toda a viagem, durante todo esse tempo. É que às vezes assim, igual Daniel. Deus às vezes não nos livra do problema, mas nos livra no problema, né? Então, e o Espírito Santo foi o advogado de Paulo. Foi quem colocou as palavras na boca de Paulo, foi quem defendeu Paulo, né? Era o próprio Deus ali com ele. Então, nós é que muitas vezes caímos em descrédito da palavra, vamos dizer assim, e ficamos perguntando, né? Oh, será que o Senhor está comigo mesmo? Como Gideão, né? Senhor, me dá uma prova mesmo, é tu mesmo, entendeu? A nossa fé parece que tem, né? Puxa vida, quando vê aquele, nossa, agora eu estou condenado, agora eu estou perdido. Mas, assim, é claro, lógico, eu entendo a sua colocação e exato, poderia ter livrado, mas tinha um propósito, né? Deus tinha um propósito ali, como o Joel colocou, para que o povo viesse a acreditar e se converter, né? Então, o Espírito Santo, Paulo o tempo inteiro, e defendeu Paulo o tempo inteiro, e é conosco, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, nós é que somos os falhos, mas muito Glória. bom comentário, irmão, foi muito bom. E penso mesmo, não devia ter livrado, era o plano de Deus, era justamente esse. E é exemplo para nós hoje, se sofrermos alguma coisa, é do plano de Deus, para a nossa vitória. Glória a Deus. Irmã Adriana, fica à vontade. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Irmão Sérgio, eu fiquei com uma dúvida nesse capítulo 28. Por que depois de tanta perseguição, de tanto sofrimento, Paulo ficou à vontade para pregar o evangelho? Que boa pergunta, Adriana. Irmã, interessante, até comentei isso durante a semana, né? O apóstolo Paulo foi muito perseguido entre o seu povo. Lembra que Jesus até sempre disse, né? O profeta não tem honra na sua própria casa. Entre os judeus é quem Paulo sofreu tanto. Entre os romanos, né? Entre os gentios, ele não sofreu. Ele não sofreu tanto quanto. Paulo sofreu em Atenas, mas jamais Paulo sofreu tanto ameaça de morte, tantas surras, quanto ele sofreu do próprio povo.
Isso é um destaque muito importante que você diz, né? E olha só como Deus é maravilhoso. Deus levou ele para Roma porque foi o último lugar a ser pregado para fortalecer a igreja na capital do mundo, né? A cidade mais importante daquela época. E Paulo continuou pregando na sua velhice ali, né? Ele foi assassinado. A gente já sabe pela história disso. Mas nós sabemos que Deus levou para Roma por vários motivos. Para que a igreja se fortalecesse na cidade de Roma e lá espalharia para o resto do mundo, porque Roma era muito estratégica. O mundo todo passava por Roma e Roma passava pelo mundo todo. E Deus deu um lugar tranquilo para que a palavra de Deus continuasse sendo pregada. Porque foi dali, inclusive, que Paulo escreveu tantas cartas que nós temos. Mas lembre-se, irmão, Paulo sofreu muito mais perseguições, Paulo teve que brigar muito mais, teve que defender muito mais o reino de Deus lá em Jerusalém, né? A Terra Santa. E isso é um grande sinal para a gente, isso foi muito importante, tá certo? Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas no final da vida, Deus reservou esse espaço para Paulo, para ele pregar com tudo que ele precisava para a cidade mais importante da época, porque de lá o evangelho já tinha se espalhado, mas de Roma ele levaria o evangelho para todo o mundo, cumprindo, então, a palavra de Deus. Mas, infelizmente, irmã, entre os seus conterrâneos, entre os judeus, entre seus familiares, é que ele encontrou maior oposição. Isso sirva de grande lição para a gente. Só um outro detalhe aí que o irmão Augusto falou, tão importante, né? O destaque do texto não foi a víbora que foi picada por Paulo, até porque é um animal que não teria como sobreviver. Pior do que a víbora é só a mamba indiana, né? Agora, olha que interessante. Aqueles homens, aqueles bárbaros, tinham tanta sede por um Deus. E foi a oportunidade deles serem vistos. Não que Paulo era Deus, mas que Paulo servia um Deus vivo. Irmã Adriana, não sei se eu respondi a sua pergunta. Diz aí pra gente. Ô, Sérgio, Deu sim, irmão. Obrigada. Só aproveitando a pergunta da irmã aí, eu tenho uma relação a isso. Ficou em prisão domiciliar, né? Na verdade, ele teve a liberdade de pregar, mas não na rua, né? Isso? Ele ficava ali em casa com um guarda ao lado dele, né? Só se depois ele vier a ser solto, né? Que a Bíblia não fala, e ele teve essa liberdade depois de... Exatamente. Ele não podia circular, né? Ele já teve bastante liberdade de centurião. Imagino eu que ele, às vezes, saía por poucas vezes, mas era uma prisão domiciliar, né? Ele só poderia sair em extremo urgência e com escolta, né? Mas, como ele mesmo dizia, né, Edivaldo? A palavra de Deus está algemada, né? Ele não tinha parede ali com a palavra de Deus. Ele não pegou tanto, as cartas dele que chegaram até ele. Ele marcava reuniões, né? Então eu creio que era assim, né? Como marcou com os judeus lá, então marcava com... Era o único jeito de facilitar mais a pregação, né? Eu creio assim. Até porque ele estava protegido ali, né? Infelizmente, a gente sabe que o crescimento da pregação dele incomodou Roma bastante depois, né? Incomodou Roma bastante. Que bom, né? Quantos irmãos precisavam se destacar numa cidade de milhões de pessoas, a cidade mais importante daquele mundo, e os cristãos incomodaram a tal ponto de terem incomodado César, e aí sim, provavelmente, terem mandado matar ele. Mas aí o reino de Deus já tinha sido espalhado, né? Acho que é o irmão José que ainda quer falar. José, depois o Paulo. Sim, ligado a isso, eu vejo também, Sérgio Pejó, o desenvolvimento do conhecimento de que como a religião desenvolveu na Europa, né? Principalmente na Europa, até hoje, inclusive, mostra os filmes antigos e tal, de como as religiões, eles já conheceram a religião há muitos anos, né? E que maravilha, a gente vê aí um desenvolvimento da igreja entre essas pessoas que primeiro conheceram desde lá, o que seria para nós também hoje um exemplo da gente seguir o desenvolvimento dessas nações, até mesmo como nação, até mesmo como pessoas. Glória a Deus. PC Nova Fit, manda, meu filho. Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar com os irmãos aqui, viu?
É uma honra, é muito gostoso compartilhar do reino, compartilhar da mensagem. Irmão Sérgio, eu lembro quando nós começamos os estudos, você falou sobre o livro de Atos, a gente está tendo aí, nós estamos falando de Pedro, de todos os apóstolos, de Paulo, mas uma coisa me chamou muito a atenção, lá no início, nas primeiras aulas, você colocando que são os atos de Jesus, né? Foi muito assim, isso ficou muito marcante para mim, realmente, nós vemos os atos de Jesus. Nós estamos falando agora no finalzinho sobre o sofrimento de Paulo. O próprio Jesus falou para Ananias, lá no capítulo 9, lembra? Esse é meu instrumento, ele vai saber o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Né? Paulo sabia do coração, Jesus sabia do coração de Paulo, mesmo ele sendo um perseguidor, o zelo que ele tinha, porém, não conhecia realmente quem era Jesus, até que ele veio a conhecer, né? Assim como os próprios apóstolos vieram a conhecer depois, realmente, quando Jesus ali, nesses 3 dias depois de ressurreto, esteve com ele, ali ensinando mais, esse realmente, né? E pode ver que a mensagem fluiu, né? A gente vê ali o Filipe sendo obediente, levando a mensagem, né? A gente viu ali Estevão também sofrendo, e você falou assim, né? Que nós vamos esperar Jesus, né? Jesus vai estar ali nos esperando no final, e Jesus estava de pé esperando o Filipe, lembra? De pé à direita do Pai. Cara, então, assim, é sensacional a maneira com que você trouxe, a gente vai analisando. É interessante o quanto fica aqui, ó, na mente, né? Explana, a gente depois faz a leitura, vai observando tudo bonitinho, e o quanto fica na mente, isso vai para o coração. Meu, assim, eu sou grato a Deus por cada irmão, cada comentário, a maneira com que você trouxe. Olha que eu estudei com o irmão, eu até comentei contigo, estudei com o irmão Josué, estou fazendo estudo de Atos com o irmão Alessandro, tem sido maravilhoso, e essa explanação tua, assim, ó, então tá aqui, ó. Então, assim, vou dar continuidade nesse livro, né? Nós fazemos parte aqui, 28, né, irmão Edvaldo? Eu sei que você vai falar. É isso aí. Vamos fazer só não vai nas aulas dos outros irmãos, do livro de Atos, dizia assim, mas o Sérgio disse que não é assim. Não. Graças a Deus, a sã doutrina, ela permanece, cada irmão que eu tenho visto aqui. Ó, isso é uma coisa que me deixa assim... eu converso com alguns alunos aqui que são denominacionais, né, e com jeitinho, com amor, né, assim como você falou, Edvaldo, a gente vai aprendendo a poder trabalhar e mostrar a verdade, né? Eu tenho a Bíblia aqui na academia, ela fica aqui em cima, né? Às vezes está aberta, porque às vezes eu estou sem ninguém, fico lendo, lembrando, vejo a aula que passou. Isso só vai fazendo com que a gente tenha entendimento e, como o irmão Joel falou, isso nos ajuda no dia a dia, né, irmão? No dia a dia nos ajuda a se proteger daquilo que às vezes está ali para fazer a gente tropeçar. Aí eu lembro do rostinho de cada irmão, eu fico vendo o irmão Avaí, Paulo não faz isso. Né? De manhãzinha, eu já falo às vezes com o irmão Avaí, com o irmão Sérgio também. Então, assim, maravilhoso. Então, é muito bom estar aqui com os irmãos. Capítulo 28 também, você veio trazendo lá do livro de Isaías, então a gente vai, sabe, isso é bom, a gente só aprende, né? E é o ato de Jesus em cima de cada um aqui, cada comentário é Jesus agindo, né? Eu lembro da primeira palavra que você falou, nós vamos observar Jesus agindo em tudo, e ele age em nós cada vez mais. Obrigado pela sua paciência com a gente, e por cada irmão presente, né? Mesmo as irmãs ficando caladinhas, não querendo falar, é muito bom. Muito bom. Eu te agradeço. Você colocou um destaque dos mais importantes, né? Até para a gente eliminar essa coisa de homens na frente, né? Jesus Cristo. Nós de homens. É Jesus. Sempre Jesus. É o cuidado que a gente sempre tem que ter. Não é Paulo, não é Edvaldo, não é Avaí, não é Joel, é Jesus. Sempre Jesus. Amém. Tanto que a gente pede para ele agir na nossa vida quando estamos por tropeçar, porque a gente sabe na mente. Eu vou tropeçar. Opa, Jesus, vem aqui, me ajuda. É ele. É o tempo todo. Amém. Amém. Vai lá, Avaí. Tem 3 minutos para falar agora só. Demorou? Não é por acaso
que o livro de Atos começa com Lucas registrando. Ele diz assim: no primeiro livro que eu escrevi, falando para Teófilo, eu escrevi tudo que Jesus ensinou e fez. E termina Paulo ensinando a respeito de Jesus e do reino. Então, o livro começa falando do que Jesus fazia e termina falando do que Paulo ensinando sobre Jesus. Como o PC acabou de falar, nesse meio aí, versículo 1, do capítulo 1 ao 31 do 28, são os atos de Jesus na vida de todas as pessoas. E é interessante você ver, eu vou falar do 28 daqui a pouco, mas você vê quando, naquele capítulo que alguém lembrou que agora de arrependa-se, né, capítulo 2, a palavra Joel, foi, a palavra foi dita: deixem, largue os pecados, largue tudo. Depois a gente consegue perceber Estevão, no momento, como Paulo falou, ele olha para o céu e vê Jesus. Você vê Paulo, no início, perseguindo a igreja, que agora ele finaliza fortalecendo a igreja. O homem que estava perseguindo, agora finaliza fortalecendo a igreja. Uma coisa interessante a respeito da igreja no livro de Atos. Eu não vou falar tudo, não, para a gente poder escrever durante a semana. Quando Pedro saiu da prisão, para onde que ele foi? Para a igreja. E a igreja estava orando. Quando os apóstolos eram presos, eles não desanimavam. Aquilo os encorajava eles a continuar pregando o evangelho. E aqui, como a irmã perguntou, no versículo 31, né, pregava com coragem e liberdade, mas como a irmã falou, em prisão. Um guarda o tempo todo ali na porta. No versículo anterior, aí falou sobre isso. Mas alguém disse, ele estava preso, não a palavra de Deus. E a gente precisa tirar lições para nossas vidas, porque não estamos presos. E para nossa infelicidade, muitas das vezes a palavra está presa. Não falamos como deveríamos falar. E nós aprendemos durante como diz Joel, essas 38 semanas, mas foram 42, 41, que temos que pregar o evangelho, que temos que anunciar, que temos que buscar coragem no exemplo de Jesus na vida das pessoas. Os atos de Jesus é que chegou até aqui a igreja fortalecida, lembra? E foram pela primeira vez os discípulos chamados cristãos. Porque durante um ano todo estava ensinando. Agora Paulo, né, ele tinha uma possibilidade de ser solto, aí o camarada falou, não, deixa ele preso aqui mais um tempo, que eu preciso aprender mais. Segurou ele para aprender mais. E agora Paulo, lá em Roma, Jesus falou, você tem que ir lá. Da mesma forma que você falou aqui, fala lá também. E ele falou para todas as pessoas. São grandes lições, irmãos, muitas lições. Como o PC bem destacou, são os atos de Jesus. E acreditem, se nos colocarmos, se nos entregarmos, se permitirmos, Jesus vai agir em nós para alcançar mais pessoas. Jesus vai fazer da mesma forma que fez com todos que nós vimos aqui, desde Lucas e Teófilo a Paulo aqui em Roma. Parece que a Shirley, depois a Betânia.
Obrigado, irmã. Muito bom. Antes da Betânia falar, é interessante as suas conversões, né? E a Shirley lembrou duas coisas muito importantes. Quando assumimos um compromisso com Deus, irmãos, é sério, não é para brincar. E quando Jesus encontra com Paulo, é como o Paulo César falou, e a Shirley lembrou, né? Então agora é preciso usar esse homem, e Deus usa a gente da forma que lhe agrada. Você pega Pedro, né? Pedro estava lá. Não, você vai morrer, não. Depois ele resolve dar vida e depois Pedro prega em capítulo 2. Betânia? Boa noite. Eu quero agradecer ao professor, o Sérgio. Eu acho que as aulas foram, pelo menos para mim, foram aulas que me incentivaram a estudar mais, né? E mexeu comigo para fazerem coisas, né? E isso eu acho que também é um grande trabalho seu, Sérgio, porque você foi o mediador, né? Foi aquela pessoa que trouxe o caminho para que a gente aprendesse um pouco mais, né? Mesmo às vezes não concordando, mas estudando mais, né? Isso é muito bom. Mas me chamou muito a atenção, dessa vez, em Atos, né? Foi sobre o poder, né, do Espírito Santo, né? Que, que ele foi o que iniciou a igreja, né? Entre os judeus e os gentios. E também sobre os 12 apóstolos que receberam os poderes assim, inexplicáveis, né? Em Atos 6. Também me chamou a atenção o Cornélio, né? Que foi batizado pelo Espírito Santo, não para cumprimento de qualquer promessa de Jesus, mas para que os gentios pudessem ser aceitos pela igreja judaica, né? E Jesus só batizou com o Espírito Santo 2 vezes, em Atos 2 e 10, mas continua dando o Espírito Santo aos seus discípulos no batismo, né? Para conversão, em Atos 2, 38. Isso me chamou muito a atenção. E como é importante, né, entender essas razões e essas atuações, né, do Espírito Santo. E esse Espírito Santo está dentro de nós, né? Depende de mim, depende de você, de dar espaço para atuar, né? E aproveitar o que ele disponibiliza, né? Eu escrevi aqui porque eu estava prestando atenção no seu começo, né, Sérgio? E eu lembro também do seu começo, quando você começou o livro de Atos, e você falando sobre o Espírito Santo e como foi Jesus, né? Tudo isso usado pelo Espírito Santo. Aí eu estava vendo você falando sobre você falar para Shirley, né? Que queria vê-la no céu, e me fez lembrar que a gente não pode, né, ficar tentando fazer as coisas sozinho, né? Viver a vida cristã na base do nosso próprio esforço, né? É frustrante, é difícil, né? E o poder para viver a vida cristã vem de Jesus, vem do seu Espírito, né? E a gente deve aproveitar as oportunidades que temos, né? Os recursos que Deus nos dá, né? E, por exemplo, esse foi o recurso que temos, e dou graças a Deus por isso, que é esses estudos online, né? Porque assim nós aprendemos, buscamos viver uma vida para agradar a Deus. Quero agradecer a você muito, muito obrigada pelos esses estudos. Eu te agradeço, Betânia. Cada participação sua foram poucas, mas todas elas muito importantes, inesquecíveis para a gente também. Muito obrigado. Você nos encoraja muito, a mim e todas as irmãs. Muito obrigado, irmã.
E você me fez lembrar muito também do Espírito Santo, né? Que Deus seja louvado na sua vida, e você também compartilha tantas coisas boas com a gente. Obrigado, Betânia. O Betânia, só existe professor se tiver aluno. E se o aluno é danado, vai fazer o professor se esforçar mais para disciplinar aquele danadinho. Você é professor e sabe disso. Então, irmãos, se alguém mais tiver algum comentário, fique à vontade. Mas nós fizemos logo no início, nem todos estavam presentes, uma proposta de você que está no grupo, se você não tiver, nós podemos adicionar você, de escrever lá durante a semana, ainda hoje, amanhã, algo que te chamou a atenção, um desafio, um convite, algo que você gostaria de saber mais sobre Atos. Eu estava aqui ouvindo a Betânia falar, e no que ela fez o resumo, eu lembrei de algumas coisas que nós ouvimos ao longo desse período de Atos. Eu vou deixar a Daniela falar, mas eu vou só concluir aqui. Para toda decisão, nós aprendemos que precisamos levar diante de Deus em oração. Quando tiveram que escolher alguém para colocar no lugar de Judas, não foi só uma escolha aleatória ou uma escolha qualquer. Foi a ação do Espírito Santo. Foi a oração. Os irmãos, tudo que eles iam fazer, desde o primeiro capítulo até o final, sempre orando, sempre falando com Deus. E eu lembrei das palavras da Shirley, é um compromisso que nós assumimos com Deus, né? Ter uma vida de oração, um diálogo com Deus, uma conversa com Deus. E lembro que há poucas aulas atrás, o Sérgio falou sobre orar. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. É o que nós temos que fazer. Sempre que for fazer algo, sempre que for tomar uma decisão, sempre que é algo relacionado ao reino de Deus, à palavra de Deus, às pessoas, fale com Deus, busque a direção de Deus. Que aí no final, a gente pode até olhar ali, mesmo que tenha um guarda do lado, mas Paulo tinha liberdade, que o Senhor sempre esteve com ele. Alguém levantou a mão? Eu esqueci. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Fechar nossa boca é ruim demais, né? Não poder falar. É a Dani. Oi, irmãos, boa noite mais uma vez. Eu quero parabenizar o irmão Sérgio, né? Por se deixar usar pelo Espírito Santo e fazer um lindo trabalho. Eu assim como o irmão Paulo, né? PC, nós viemos do estudo do irmão Josué, que foi um estudo também muito lindo sobre Atos e nos ensinou bastante. Vemos dois irmãos ensinando de duas formas diferentes sem sair da sã doutrina. Isso é muito louvável a Deus, né? É muito edificante a gente ver as pessoas se entregarem para fazer o trabalho de Deus sem falar de si, né? Deixar a Bíblia falar, isso é muito importante. Agora também eu vou realçar um irmão aí que no início era tímido nos comentários e agora está numa coerência em comentários, que é o irmão Joel, viu? Parabéns, tem me edificado muito. Excelente, irmão. Sabe, tenho gostado muito dos seus comentários, muita coerência em seus comentários. E eu vi muito crescimento, irmão. Continue assim. É isso que eu queria falar. Amém, irmã. Que Deus seja louvado. Irmão, mais algum comentário? Sara, fica à vontade, Sara. Só queria agradecer pela aula, que Deus abençoe a vida de vocês. Continue abençoando. Ô, Sara, palavras para te agradecer, Sara, nos falta. Alguns irmãos aqui acho que não sabem. Toda vez que a Sara teve que ausentar, toda vez que ela não pôde ficar até o final, ela sempre mandava uma mensagem num grupo, a gente participa de um outro grupo, de outros irmãos pelo país afora, ela sempre se comunicava com uma tristeza no coração, que queria ficar até o final, e sempre pedindo desculpa. Ô, Sara, que bom que você está conosco, que bom que você tem fortalecido, tem crescido, que Deus continue te abençoando, continua firme. Na próxima semana estamos iniciando um novo estudo, participe conosco, convide outras pessoas. Para nós é uma alegria ter você com a gente, tá, Sara?
Beleza? Edivaldo, se mais ninguém tiver comentário, quero pedir ao Edivaldo, em especial, para agradecer, porque os atos de Jesus foram vistos por meio de palavras. E, ao mesmo tempo, essas palavras nos levaram a fazer algumas coisas. E, se os irmãos não se importarem, eu queria deixar o Edivaldo orar em específico para o Sérgio, pelo Sérgio, e depois eu faço uma oração atendendo aos pedidos, tá, Joel? Se você não se importar, o Edivaldo ora O meu em função... o meu é rapidinho, irmão. Só agradecer a cada um dos irmãos aí, né? Irmã Sara, a Dani, toda a Betânia, todas as irmãs que eu não consigo ver todo mundo aqui. Vocês são muito importantes na minha vida. São vocês que fazem eu estar firme com o Senhor, né? Todos vocês, todos os irmãos, me ajudam muito, viu? Mesmo eu com minhas dificuldades, mas Deus tem trabalhado na minha vida. Muito obrigado, irmão. Amém, Joel. Que bom. Mas, de qualquer forma, se alguém tiver algum pedido, depois da oração do Edivaldo, a gente vai estar orando pelos pedidos e agradecendo, porque foi muito importante, e é muito importante esse momento de oração. Sim. E eu tenho colocado na minha vida em prática. Cada lição que a gente tem tido na terça-feira, eu me esforço para colocar em prática. Confesso que algumas eu não consegui, mas esforcei. Outras, Deus me abençoou. Então, as palavras, como elas são ditas, é o que o Sérgio tem dito ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo desses dias, são os atos de Jesus. Vieram como palavras, mas nós os transformamos em atitudes. Que Deus seja louvado. Edivaldo, depois a gente ora pelos pedidos. Só lembrando, irmãos, que acabou um estudo de Atos, não acabou a live. Parece que está todo mundo se despedindo, dizendo não vamos nos ver mais, blá, 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 blá. Nós vamos estar aqui toda terça-feira vai começar um outro tema. Então, estamos juntos. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, como é maravilhoso, Senhor, esse momento. Como foi gratificante durante todo esse período. Queremos te agradecer, porque o Senhor usou o Sérgio ricamente, com teu Santo Espírito, nos trazendo mensagens edificantes. O Senhor que sonda todos os corações, o Senhor sabe como cada um de nós aqui aproveitou, no mínimo, de um trecho da aula. Como foi edificante para cada um de nós. Então, Pai, que o Senhor continue usando, Sérgio, a partir da próxima terça-feira e todo dia, toda oportunidade que ele tiver, e cada um desse grupo, para falar de Ti, do Teu amor e do Teu plano de salvação. Pois esse é o propósito do Senhor ter enviado Seu Filho amado ao mundo. Não é somente para que fiquemos nessas lives, mas que aprendemos aqui e levemos essa mensagem por todo canto, onde formos, Pai. Por isso somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado mesmo. E que o Senhor continue conosco. Nas terças, na segunda, na terça, na semana inteira, até o domingo, como tantos irmãos têm participado de tantas lives. E que o Seu Santo Espírito seja conosco, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. E que essa alegria possa continuar, possa permanecer, pois é muito edificante para cada um de nós. Muito obrigado, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Se alguém tiver algum pedido, algum agradecimento, fique à vontade. Nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Se não tiver, então... Eu peço que os irmãos continuem orando por nós aqui, eu e Marileide, nossos filhos, e até a congregação de Itanhaém, que precisa muito da ajuda do Senhor. Mais alguém? Então, eu ia pedir, né, exatamente por isso, né, para que isso possa continuar, né, porque houve um momento quando nós iniciamos, você lembra, né, às vezes 3 pessoas, 4 pessoas, e mais nós não desanimamos, né, e que Deus possa colocar mais pessoas, né, que esteja necessitada de ouvir. Quantas, durante esse período que a gente está aqui, a gente viu, né, aquela irmã lá do Paraná, né, Frit, né, entrou, se comoveu, né,
o Espírito tocou nela e ela pôde voltar a congregar novamente, né? O Jorge, né, que entrou uma vez aí também, que estava, meu irmão, eu estou desanimado porque acho que eu não dou frutos e tal, enfim. E oramos tanto pela Janaína, tantos enfermos, tantas bênçãos, né, como o Sérgio colocou aí muito bem, né? Se a gente for puxar, né, parece que começou ontem, né? Mas o tempo passa rápido, né? Teve um momento que o Sérgio estava tremendo de frio, disse, nossa, tá muito frio aqui, meu Deus, que dó, não tinha tempo, eu com 2 cobertores aqui, não podia levar um para o irmão, mas isso faz parte, mas eu acredito que aquele momento, daquela conversa dele, né, com os irmãos, mesmo numa live, aqueceu, encorajou o irmão, né? E, enfim, acho que todos nós tiramos momentos dessa live aqui, não só do estudo de Atos, né? Mas como ficamos ansiosos, né, com a irmã Hilde, né, de olha, chegar terças, né, que ela criou até vamos dizer aí, um provérbio, né, terças renovadoras e tal, tudo mais. Enfim, isso tem que continuar. Por isso que eu falei, irmãos, não é uma despedida, isso aqui não vai acabar mais. Talvez um de nós aí parta, mas vai continuar, outros vão dar sequência e tal, enfim. E eu acredito que Deus quer que isso continue e vai ficar para sempre até a volta de Cristo. Amém. Eu acho que o Sérgio levantou a mão, mas antes dele fazer o pedido, quando nós começamos a live, o cabelo do Sérgio era preto, já está mais clarinho, então, assim, tem um tempinho já. Fala, Sérgio. Ai, ai. Acho que ele não vai gostar disso, não, hein? Ai, ai. Interessante, né, que o Natan está com 24 anos hoje, mas a primeira vez que o Natan viu um cabelo branco meu, ele ainda era novinho, uns 4 anos, ele começou a chorar, e eu não entendia por quê, né? E ele virou para mim e falou assim, porque você vai morrer, né? Porque o primeiro, quando começou a aparecer os primeiros cabelos brancos, para ele já morre, já estava perto, né? Eu conto para ele hoje, né, com 24 anos, ele dá risada. Mas, irmãos, eu quero muito agradecer a Deus, né? Quero muito agradecer a Deus, porque quando a gente ensina, primeiro a gente aprende, né? Primeiro é o Senhor que nos repreende, nos exorta, nos corrige. Então, ensinar é a dura viagem para si mesmo, né? Porque você precisa estar sempre vendo que você cumpre aquilo, né? E eu quero agradecer pelos irmãos, por tanto encorajamento que eu recebi, né? Principalmente do irmão Avaí, né, que lá de trás, lá no comecinho, sempre estava encorajando. E eu acho que não só as terças, mas todos os dias que esse grupo aqui está junto, é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Vocês não sabem como vocês já me estenderam a mão sem perceber. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E mais alguém? Shirley? Beleza. Tem Era para alguma falar o nome coisinha? dela, eu ia falar o nome dela agora. Mas também tem um casal, né, Avaí, que a gente orou por eles até fora do, né, o Tiquinho e coloca eles na oração aí também, para que Deus possa, né, dar tempo, oportunidade para que eles participem mais vezes também com a gente. Muito legal o momento deles conosco. Verdade. Shirley, pela Shirlene e o Brian, tem alguma coisa específica para Deus continue abençoando o casamento? Ah, tá. Ah, tá joia. Mais algum irmão? Eu vou pedir também, irmão, pedir pela minha família, né? Minha mãe, pela saúde dela, né? Dona Georgina, que as irmãs, Georgina? ela, Georgina, Beleza. Georgina, Georgina. As irmãs têm estudado com ela, né? Para ela poder ter um entendimento. E também pela minha esposa, né? O meu filho Samuel, que está bem afastado. E a minha esposa, ela é batista, né? Então, assim, às vezes a gente está conversando. E eu tenho muito cuidado em conversar com ela para não, sabe? Porque, assim, ela sente que realmente ali está certo, entendeu?
E às vezes é meio difícil fazer a pessoa estar entendendo a sã doutrina, né? O motivo pelo qual hoje eu não tenho mais aquela vontade de estar indo aonde nós íamos antes, né? E isso é uma coisa que, assim, para o casal é complicado, né? Não sei Exato. como é a vida dos irmãos no sentido da esposa e tal, mas eu piso em ovos em casa em relação a essas coisas. E o meu filho mais velho que casou também, né? Ele é casado hoje, né? Graças a Deus está morando na casinha dele, tá bonitinho lá. Mas também eu tenho levado a mensagem para ele, tenho mandado, conversa de vez em quando, e ele lá, você sabe que as denominações têm a liderança, então ele também faz parte de umas lá. Então, assim, é a minha oração, é pela minha família, eles poderem realmente compreender aquilo que Deus fez. É o Senhor, não sou eu, né? É Jesus, são os atos de Jesus na vida da minha família, que eles possam, né? E as pessoas que eu tenho contato, né? Porque assim como os apóstolos, assim como cada um de vocês, eu também, quando tem alguém, eu vira e mexe, eu estou falando de Jesus Cristo para as pessoas, né? Que elas possam realmente entender essa minha euforia de estar falando, essa minha, sabe, vontade de mostrar o reino de Deus para as pessoas, que eles possam assim captar da melhor maneira possível. Beleza, meu irmão? Bom, vamos agradecer a Deus, orar a Deus, pedir. Eu espero que os irmãos, as próximas lives que a gente fizer, não só nas terças, né, mas todas que a gente fizer, se a gente conseguir participar com papel e caneta, seria excelente, né, a gente anotar os pedidos, porque, por exemplo, esse pedido que o Paulo fez agora pela família dele, isso é muito importante, que a igreja tenha oração pela família, pela esposa, pelos filhos, pelas pessoas que ele tem contato, e a gente sabe que nós somos instrumentos de Deus, o poder está em Deus, mas ele quer ouvir a gente falar com ele, e a gente precisa estar sempre falando. Então, todos os irmãos fizeram pedidos que são sérios. Aí você vê aqui agora uma luta, um esforço, uma dedicação, por manter a fidelidade e ainda desejar no coração que toda a família esteja servindo a Cristo. Isso é importante. Vamos falar com Deus, irmãos. Ô, Avaí, rapidinho. Oi. Isso que você colocou é importante, mas, enfim, pode escolher uma pessoa depois para anotar todos os pedidos e você depois lança no grupo, como o irmão faz na igreja de Cotia. Ele anota todos os pedidos do domingo e coloca, irmãos, pedidos para orar durante a semana. Entendeu? Aí alguém anota os pedidos, ele bota lá, Maria pediu por isso, Antônio por isso, e aí coloca lá no grupo, e aí a igreja ou os irmãos vão orando. Muito bem. Mais prático. Eu tenho até uma pessoa em mente, eu tenho uma pessoa em mente que gosta de escrever, que escreve muito. Tem uma pessoa que escreve muito aí, né, Joel? Não, a ideia é muito boa. A gente pode realmente escolher alguém para anotar os pedidos, todos os pedidos, e durante a semana você vai orando por aqueles pedidos. Eu sei que a gente, por exemplo, eu anotei aqui agora, mas mesmo sem anotar, eu consigo, pela graça de Deus, memorizar os pedidos, estar sempre orando pelos irmãos. Mas é bom, como o Sérgio sempre vem falando, né? Escrever, você exercita e grava muito mais, memoriza muito mais rápido. Vamos falar com Deus. Pai, chegamos diante do Senhor com alegria, Pai, em nossos corações. Sei que no decorrer dessa conversa com o Senhor, teremos alguns pedidos muito sérios, mas a alegria, porque até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós. E tivemos, Pai, a oportunidade, o privilégio de ter uma porção a mais da palavra do Senhor, pelo estudo que foi feito, pela reflexão, pelas ponderações, pelos comentários maravilhosos. Saímos agora, Pai, dessa live com o coração disposto a colocar em prática tudo que aprendemos. Porque nós vimos, Pai, logo no início,
Lucas deixando bem claro que tudo que ele escreveu a respeito de Jesus, quando ele ensinava. E Lucas termina o livro de Atos mostrando que Paulo estava ensinando a respeito de Jesus. E como os irmãos falaram, numa linguagem esportiva, o bastão está conosco. Que nós possamos, Pai, continuar ensinando acerca de Jesus e do seu reino. Eu sei que vamos aprender daqui a uns dias, Pai, que está próximo a volta do Senhor. Não sabemos se vamos, pelo menos, assistir a primeira aula, que o Senhor pode voltar hoje ainda. Mas se for da vontade do Senhor, que nós possamos observar cada detalhe com relação à volta do Senhor e estarmos preparados. Eu acredito, Pai, que durante todo esse tempo que estamos participando das lives, fazendo nossas leituras bíblicas, nosso momento de oração com o Senhor, nosso momento a sós com o Senhor, sentando à mesa com o Senhor, participando e servindo, estamos, Pai, cada vez mais nos preparando. Mas talvez falta algo. Nos ajude, nos mostre, para que nenhum de nós seja pego de surpresa. E aquelas pessoas, Pai, que estão à nossa volta, como nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos patrões, ajude a gente a levar essa mensagem a eles. Não para que eles venham servir o Senhor pelo medo, mas por amor. Mas também certos de que o Senhor vai voltar. E na volta do Senhor, então, todos nós seremos julgados. E sabemos que o julgamento começa pela igreja. Por isso, nos prepare, Deus, para a sua volta. Quero colocar nas tuas mãos a vida do Joel, da Marileide e a congregação de Itanhaém. O Senhor sabe, Pai, as dificuldades, as necessidades, tudo que essa família precisa, tudo que essa igreja que se reúne nessa cidade precisa. Que o Senhor, na sua infinita bondade e segundo a tua vontade, possa estar suprindo as suas necessidades. Obrigado, Pai, pela vida de Joel. Como nossa irmã acabou de ressaltar, vários irmãos falaram, o crescimento desse irmão é visto na humildade, na simplicidade. É isso que o torna esse grande servo do Senhor. Que ele continue, Pai, com esse coração. Os demais irmãos, Pai, também na sua humildade, que são irmãos e irmãs, como o nosso irmão PC acabou de falar, a Daniela acabou de falar, que participam de outros estudos, mas não deixam de acompanhar os estudos com os irmãos, que falam, Pai, de uma maneira tão natural e simples. Isso também é humildade. Que nós possamos, Pai, cultivar e nos fortalecer, fazer exatamente como Jesus. Abrir mão de tudo e nos tornar simplesmente servos. Sermos humildes, dependentes somente do Senhor, para que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Nosso irmão Edivaldo, ele agradece, Pai, pelas reuniões online que nós temos, hoje denominadas lives, mas também ele pede ao Senhor que os irmãos possam se reunir também presencial. Nossa lição do livro de Atos termina. Mas, na verdade, podemos colocar como uma vírgula, porque vem agora novas lições que também vão ser citados alguns momentos de Atos, dos evangelhos, das cartas. A palavra do Senhor será pregada. Então, é só 3 pontos que vamos continuar. Mas que bom, Pai, que nós iniciamos. E teve momentos, sim, de ter 2, 3 pessoas. Também teve momentos de ter mais pessoas. O que mais nos importa, Pai, é que cada momento os irmãos se edificaram, conheceram mais do Senhor, aprenderam mais do Senhor e tiveram a oportunidade, e temos a oportunidade, de colocar em prática. O Sérgio agradece, Pai, pela ação do Senhor na vida dele, da forma que o Senhor tem usado ele, da forma que o Senhor tem tido ele como instrumento nas tuas mãos. Ele agradece pela dedicação de cada irmão, porque a live só acontece porque nós tiramos desse tempo para poder estarmos aqui juntos. Já estão chegando a 22 horas e estamos aqui aprendendo do Senhor, nos fortalecendo cada vez mais. E que bom
que mesmo que a pandemia tenha passado, as reuniões continuaram. E o Sérgio é grato pela iniciativa, pela disposição, pelo ânimo de cada um de nós. Que possamos continuar assim, Pai, por muito tempo. E aquele sonho, Pai, que temos, que foi dito no meio dos estudos de Atos, de um dia nos encontrar pessoalmente, em nome de Jesus, que aconteça o quanto antes, para podermos estarmos face a face um com o outro, sendo da vontade do Senhor. A Shirley pede pela Shirlene, pelo Brian, que o Senhor continue cuidando, Pai, fortalecendo o casamento. Que bom, Pai, que esses dois existem na nossa vida, junto com Júlia. Que o Senhor continue cuidando da saúde da Júlia. Parece que a Shirlene está querendo trocar de emprego. Que o Senhor abra uma porta, que ela possa estar no local que ela realmente possa servir como se estivesse servindo ao Senhor. Que o Senhor continue cuidando, Pai, dessa família. O Edivaldo lembra do Emerson, mas da Andréia, que sempre estiveram conosco e por um instante pararam de participar. Sei que algumas dificuldades aquela família tem enfrentado, tem passado por momentos difíceis. Que o Senhor, Pai, cuide deles, que a poderosa mão do Senhor seja sobre cada um deles. Não só do Emerson e da Andréia, mas todos os seus filhos, seus genros, os netos. Que o Senhor cuide de todos eles. Paulo pede pela família, Pai. Em especial pela Georgina, sua mãe, a saúde, a vida espiritual, pelo seu filho Samuel, pelo seu filho que já agora é casado, que eles possam, Pai, compreender a palavra do Senhor, que eles possam ouvir com o coração, que eles possam se render à sã doutrina e ao Senhor, e virem fazer parte dessa família. Todas as pessoas, Pai, que o Paulo tem tido contato, tem falado da parte do Senhor, que o Senhor abra o coração delas, dê elas entendimento, e acima de tudo, que elas possam, Pai, se render a teus pés e vir a servir ao Senhor. Pai, muito obrigado por cada irmão aqui presente, por cada família aqui representada. Irmãos estes, Pai, que têm me animado muito e fortalecido bastante. Há momentos que o Senhor sabe, minha casa sabe, minha esposa sabe, que é tão difícil, mas o Senhor colocou irmãos tão maravilhosos, irmãs tão maravilhosas, que numa mensagem, numa ligação, numa live, muito nos anima, nos encoraja. Obrigado, Pai, porque até aqui a mão do Senhor, a poderosa mão do Senhor, e o Senhor cuidou de cada um de nós e de cada uma das nossas necessidades. Obrigado por tudo que você tem feito por nós. Nos proporcione uma noite de descanso, para que, sendo da vontade do Senhor, no dia de amanhã possamos, de novo, testemunhar o Senhor, anunciar a Tua palavra, glorificar o Senhor, render graças ao Senhor. Obrigado pela vida, obrigado por esse momento e obrigado por Jesus Cristo. É no nome dele que nós choramos e agradecemos. Amém.